Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? A grande mensagem de João Batista foi que o reino de Deus estava assim às portas para se manifestar naqueles dias. E ele declarou a natureza deste reino, versículos 11 em diante: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, há um duplo sentido da manifestação do reino de Deus. De um lado, é um batismo com o Espírito Santo, que significa, portanto, a comunhão profunda e intensa de alguém com Deus. E de outro lado, um juízo profundo, que é chamado de batismo de fogo, um fogo que nunca se apaga, uma condenação terrível. Então é isso, para aqueles que participam do reino, um batismo no Espírito; para aqueles que não participam do reino, um batismo de fogo. E o batismo nas águas que ele praticava, ele diz, era um símbolo disso, desse verdadeiro batismo que viria depois. Ele diz assim: eu estou só preparando o caminho, eu não vou introduzir esse reino. Logo depois de mim vem um que é muito maior que eu sou completamente indigno perto dele, e ele sim vai batizar com o Espírito Santo, e a outros vai batizar com fogo. O batismo nas águas, portanto, praticado por João, era o que a gente chamaria hoje de ato profético, um ato simbólico significando algo que vai acontecer depois, não é? Muito bem, essa foi a mesma mensagem de Jesus. 6 meses depois que João Batista começou o seu ministério, João Batista foi preso, e então Jesus deu início ao seu ministério. E diz assim no capítulo 4 de Mateus, versículo 17: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Conhece aquela brincadeira? Está ficando quente, está esquentando, mas ainda não era. Ele falou: o reino de Deus está próximo. E em outras partes dos evangelhos dizem que Jesus saiu por todos os lugares pregando, anunciando o evangelho do reino. Essa era a mensagem de Jesus. Foi a mensagem de João Batista e foi também a mensagem de Jesus. E essa é a mensagem que Jesus deu para a igreja entregar ao mundo. Tanto que em Mateus 24:14 diz: este evangelho do reino será proclamado como testemunho em todas as nações, então virá o fim. Essa é a grande mensagem do Novo Testamento, a chegada do reino de Deus. Mas o que nós devemos pregar? Devemos pregar que ele está às portas,
Ou devemos pregar que ele já chegou? Porque dá a entender que no tempo de Jesus estava pertinho de acontecer. Já aconteceu? É muito interessante que durante os 3 anos do ministério de Jesus, 3 anos e alguns meses provavelmente, ele não batizou ninguém com o Espírito Santo. Ele expulsou demônios, ele realizou muitas curas, até ressuscitou mortos. Mas ele não batizou ninguém com o Espírito Santo. Esse foi um dos motivos, aliás, ele também não trouxe juízo sobre as pessoas. Ele disse assim: eu a ninguém julgo. Inclusive chegou a afirmar: o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, não veio para julgar, mas para salvar os pecadores, para perdoar os pecados, para salvar. Esse foi um dos motivos que fez João coçar a cabeça assim lá dentro da cadeia. Dá uma olhada aí em Mateus capítulo 11, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ou seja, ele soube do ministério de Jesus que estava sendo realizado, né? Aí ele mandou alguns servos, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Porque durante aqueles anos em que Jesus esteve aqui, as coisas prometidas e anunciadas por João Batista não se concretizaram. Não, efetivamente não. Passaram-se 3 anos e tanto, e o reino continuava às portas. Se você quer se aprofundar no conceito do reino, você tem que entrar nessa questão e resolvê-la. Uma vez Jesus, lá na metade do seu ministério, perguntou para os discípulos: o que estão falando de mim por aí? Aí fala assim: tem uns que estão falando que você é João Batista que ressuscitou. João Batista tinha sido morto, né? E Herodes foi um deles que falou: acho que João Batista ressuscitou, olha só. Outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem aquele momento de felicidade, não é? Em que acerta na mosca. Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo em grego é similar a Messias em hebraico, que significa ungido, o rei. Portanto, aquele que traz o reino. E Jesus disse: Pedro, olha, isso daí não foi você não. Isso aí foi o Pai que falou através de você. Mas imediatamente Jesus Cristo disse para os seus discípulos: não contem a ninguém que eu sou o Cristo. É muito estranho tudo isso, não concorda comigo, irmãos? Eu já vi gente dizer assim: eu queria tanto ter vivido nos tempos de Jesus, andado com Ele. Já pensou que maravilha, não é? Pois muito bem, naquele tempo, o reino estava próximo, às portas. Algo ainda aguardava para se manifestar. Abra aí então, em Mateus 16, essa passagem que eu mencionei, quando Pedro faz sua famosa confissão, versículo 21 em diante. Desde aquele momento, a partir do momento em que claramente ele foi reconhecido pelos seus discípulos como o Cristo,
E os seus discípulos foram proibidos de repetir isso na frente dos outros. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, aquele mesmo Pedro, tinha acabado de ser usado por Deus para revelar quem era Cristo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro dá uma bronca em Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus disse que para este reino se manifestar, ele teria que sofrer e morrer. Está entendendo? Esse reino ficaria retido se isso não acontecesse. E Pedro não entendeu. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, mas não entendeu que ele era o servo sofredor, que teria que morrer para que este reino pudesse se manifestar. E aquele mesmo Pedro, portanto, que foi usado por Deus para falar a verdade, no instante seguinte está sendo usado pelo diabo. E Jesus sabia discernir muito bem a diferença entre uma coisa e outra. E ele disse: você está pensando igual às pessoas, você está pensando igual àqueles que não sabem quem eu sou, fica chutando aí que eu sou Elias, que eu sou João que ressuscitou e coisa assim. E pode ser, irmãos, que nós tenhamos conceitos completamente errados acerca do que seja o reino de Deus e como ele se manifesta. Então nós vamos olhar cuidadosamente a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo nos ilumine, que ele abra os nossos olhos, amém? Para que recebamos uma palavra da parte do Pai. Toda ideia meramente humana acerca do que é esse reino, toda palavra semeada por Satanás para confundir a nossa cabeça, não tem lugar aqui hoje, amém? Que toda a nossa mente seja levada cativa agora até Cristo, e Ele manifeste para nós que coisa é essa, esse reino, amém? Porque eu quero mesmo, eu quero entender e fluir este reino. Clamei muito, irmãos, nesses dias, para que isso acontecesse aqui nesse instante. Os discípulos não entenderam por que para manifestar o reino, o rei tinha que morrer. E aí depois lá na frente, mais 1 ano e meio, quando ele está perto de encarar a cruz, na noite anterior, ele vai fazer mais uma revelação que vai deixar os 12 ainda mais confusos. João, capítulo 14, de 15 em diante. Diz assim, Evangelho de João 14, de 15 em diante: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Não tinha dado ainda, né? Para estar com vocês para sempre. Esse batismo prometido por João é um único batismo e que ocorre na história humana de uma vez para sempre. É um único ato de derramamento.
O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Ué, eles já conheciam o Espírito? Pois ele vive com vocês e estará em vocês. É uma mudança radical. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não mais me verá, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, o outro, né? Esse já tinha caído fora. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Veja só, ele disse assim, eu vou embora para o meu Pai. E é outra coisa que eles não conseguiam entender. Veja só, Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, Ele é o Rei que traz o reino de Deus à terra, certo? Muito bem. Por que Ele precisa morrer para que isso aconteça? E por que Ele tem que ir embora para que isso aconteça? Eles não estão conseguindo entender isso. E ele diz assim, olha, eu vou me manifestar a vocês, porque o Espírito que eu vou enviar a vocês, o mundo não vai receber, mas vocês vão. Então vocês vão receber, vocês vão participar. É aquela promessa do batismo no Espírito Santo, está entendendo? Vocês vão receber, mas o mundo não vai receber, porque não o conhece, não o vê. Vire uma página aí no capítulo 15, perdão, no capítulo 16, versículo 5, de João mesmo, João 16, 5. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então veja só, ele tem que morrer para que o reino possa se manifestar, ele tem que ir embora para que o reino possa se manifestar. Nós vamos tentar entender essas duas verdades. E fique claro desde já, se você quer compreender a natureza do reino presente, você tem que descer às profundezas com Jesus e ser elevado com Ele às mais altas alturas. Vamos juntos? Estão prontos? Volte lá para o capítulo 14, vire a página de novo. Versículo 28, até o 31. João 14, de 28 a 31. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço
o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Irmãos, Jesus está dizendo que o mundo vai descobrir algo a respeito dele, de Cristo. Que ele ama o Pai e que é capaz de obedecê-lo até as últimas circunstâncias. Vamos entender uma coisa. Durante o ministério de Jesus, o reino de Deus já estava aqui, na pessoa de Jesus, nele. Lembram-se que estava aqui na quarta-feira, como eu defini reino de Deus? Quem lembra? Quem pode me dizer? O que é reino de Deus? Oi? Todo mundo de máscara? Isso mesmo. O reino de Deus é o reinado de Deus, o governo de Deus. Lembre-se sempre da oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Então, o reino de Deus na terra é a vontade de Deus sendo feita na terra, da mesma forma que ela é feita no céu, tá certo? Então o reino de Deus, o reinado de Deus, o governo de Deus se cumpria completamente em Cristo, porque ele obedecia completamente à vontade de Deus. No comecinho do seu ministério ele disse aos seus discípulos, quando perguntaram para ele assim: quer comer alguma coisa? Era meio-dia. Ele falou assim: eu já comi. Eles falaram: comeu o quê? Alguém trouxe alguma comida aí? Ele falou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é o quê? Abre aí João capítulo 4. João 4, versículos 31 em diante. Enquanto os seus discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe de comer? Disse Jesus, versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Dia a dia, Jesus obedecia aquilo que o Pai lhe mandou. Dia a dia, obediente. Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelos sofrimentos que passou. Servo, obediente. E assim foi, caminhando, fazendo a vontade de Deus, dia a dia, em comunhão com o Pai, discernindo o que o Pai queria dele, sempre obedecendo, e ele dizendo: o Pai é maior que eu. Ele foi reduzido à nossa condição humana, e obedeceu. E então, chegou o dia em que ele foi aclamado rei em Jerusalém. Ele foi, você tinha esquecido, não é? Ele entrou em Jerusalém naquele domingo que é conhecido como Domingo de Ramos, e todos o aclamaram rei. E ele disse assim: chegou a hora em que eu serei glorificado, a hora da sua coroação. Vai lá para João capítulo 12. João 12, de 20 em diante.
Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Era a festa da Páscoa, irmãos, em que o cordeiro era sacrificado. Que coisa tremenda. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele já foi declarado rei nas ruas de Jerusalém, e agora ele vai ser coroado. Estão entendendo? Mas ele explica: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veja só, o Senhor Jesus Cristo disse: agora o Filho do Homem será glorificado. Certo? Mas agora ele disse: Pai, glorifica o teu nome, porque o Filho de Deus será glorificado ao fazer a vontade do Pai. E aquela é a hora, a grande hora de Jesus, em que ele será levantado na cruz, e a coroa que ele receberá é uma coroa de espinhos. Esta é a hora para a qual ele veio. Esse foi o grande espetáculo que a humanidade inteira conhece. Então, o reino de Deus manifestou-se plenamente neste mundo no momento em que Cristo morreu. Porque ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade e completar a obra que ele me deu. E ele disse: para esta hora eu vim. Quando ele lá na cruz disse: está consumado, um homem, um ser humano na terra, tinha cumprido 100% a vontade de Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Na pessoa dele, o reino veio. Não importa quão difícil foi aquele momento, todos os seus anos na terra que ele viveu, ele obedeceu a Deus. Ele foi igual a nós em tudo, irmãos, menos no pecado. Ele cumpriu a vontade de Deus. E naquele momento, olha o que aconteceu. Versículo 28, continuando: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Ele havia glorificado o seu nome no dia do batismo de Jesus, quando disse: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer.
e agora há de glorificar novamente. A multidão que ali estava e a ouviu a voz de Deus, disse que tinha trovejado. Falta de discernimento, não é? Veja que essas coisas do reino, muitas pessoas não percebem, passa batido. Alguns falam assim: olha, Deus falou. Outros falam: não, foi um trovão. Jesus falou que nem todos recebem o reino, estão entendendo? Olha só, aí vem a declaração tremenda de Jesus. Versículo 30. Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. É claro que ele sabia que ele estava glorificando a Deus. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Presta atenção aqui, por favor. Olha só. O reino de Deus chegou para instalar-se na terra, mas já havia um príncipe aqui, o príncipe deste mundo, certo? Então já havia um reino, certo? É igual aconteceu em Canaã na conquista de Israel. Deus falou para Israel: eu te dou uma terra onde mana leite e mel. Só que tinha gente morando lá, tá certo? Com cidades fortificadas, e eles precisaram guerrear. Jesus Cristo disse, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e os que exercem força tomam posse dele. Então há uma batalha espiritual para que o reino de Deus seja implantado. Mas veja só, irmãos, naquele dia em que Cristo morreu, duas coisas tremendas aconteceram. Em primeiro lugar, o príncipe deste mundo foi condenado. Quando eu era criança, eu já era crente desde pequenininho, eu orava para Satanás se converter. Depois eu entendi que isso não tem mais jeito. Ele já está condenado. Ele é como dezenas de pessoas nesse instante que estão lá no corredor da morte. Já foram condenados, só aguardando o dia da sua sentença. Mas no dia em que Cristo morreu, Satanás foi condenado. A partir de então, não há qualquer perdão possível a ele. Ele já está decretado o seu fim, de maneira irrevogável. A morte de Cristo fez isso, pois a única maneira de se implantar o reino de Deus era vencer o príncipe que aqui reinava, e isso aconteceu na cruz. Outra coisa aconteceu na cruz tremenda, diz assim: versículo 31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Então, naquele momento, Satanás foi julgado, e eu também fui. Só que não fui eu
que sofria a pena foi Cristo. Naquele dia, Ele morreu por nós. Estão entendendo isso? Já não há mais nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo, não diz o apóstolo Paulo em Romanos? João diz que aquele, que crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, não é? Porque nós fomos julgados naquele dia, quando o castigo divino foi derramado sobre Cristo. E ele disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Foi assim que ele nos atraiu a ele. Cantamos isso hoje, não foi? Assim que ele nos atraiu a ele. Não só de maneira sentimental, mas de maneira real. Ao assumir toda a culpa em nosso lugar. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. As mesmas duas verdades estão aqui. Diz assim, Colossenses 2, de 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Não é que o diabo morre medo da cruz, não adianta mostrar uma cruzinha lá para ele. O que acontece é que o que Cristo fez na cruz desalojou completamente a autoridade de Satanás neste mundo. Aqui diz que Jesus Cristo os expôs publicamente em triunfo, todas as potestades do mal que reinavam aqui. O que significa isso? Quando um general romano vencia uma batalha, aí tinha o desfile do triunfo, em que ele era recebido nas ruas de Roma em glória, e que o exército derrotado vinha como cativo em correntes e era humilhado. Aqui se diz que no momento em que Cristo morreu, Ele triunfou. E esses demônios e Satanás, o príncipe deles, que então era o príncipe deste mundo, foi derrotado. E nós que pertencemos ao reino de Deus, nós que fomos tirados do reino das trevas, fomos trazidos para o reino da sua luz, nós tivemos todos os nossos pecados cravados na cruz, toda aquela sentença que nos era contrária foi pregada ali, cada prego nas mãos de Jesus, em seus pés, cada espinho na sua fronte, foi pregado ali. Eram os nossos pecados, era a nossa condenação. Ali estava o juízo que nós merecíamos, e não receberemos jamais, porque Ele morreu por nós. É por isso que Ele disse aos discípulos: vocês acham que eu sou o Cristo? Só que é necessário que o Filho do Homem sofra
e morra. Foi assim que ele venceu. Quem é que joga xadrez? Sabe jogar xadrez? Tá bom. Poucos, né? Como que um mestre em xadrez ganha de um outro mestre? As regras são a mesma. E os dois, um de cada lado do tabuleiro, conhecem as mesmas saídas, os mesmos meios de jogo, os mesmos finais. Como que é possível, né? Um grande mestre ganhar de um outro mestre, também muito inteligente. Só tem um jeito: ele usar o lance do outro em seu favor. Ele tem que induzir o outro a jogar como ele quer, sem que o outro perceba que está fazendo exatamente aquilo que ele quer. Foi isso que Cristo fez com Satanás, foi isso que Deus fez com Satanás. Jesus Cristo falou assim, nós lemos: é chegado o príncipe deste mundo, ele não tem nenhuma autoridade sobre mim, mas agora eu vou manifestar o quanto eu amo o Pai, e o quanto eu estou disposto a fazer a vontade dele. Ele disse isso para os discípulos na madrugada da quinta-feira, e logo em seguida chegaram os algozes, chegaram ali os soldados, e os soldados estavam ali armados, e Jesus falou assim: ué, estava no meio de vocês o tempo todo, e agora vocês estão vindo atrás de mim, como se eu fosse um bandido, com paus e pedras? Mas essa é a vossa hora, e do poder das trevas. Os inimigos de Jesus estavam agindo, fazendo de tudo para matá-lo e para destruí-lo. A Bíblia fala que Satanás entrou no coração de Judas e o instigou a trair Jesus. Todo o poder das trevas trabalhando para aquela hora. Mas foi assim que Satanás foi derrotado. Porque o reino de Deus, irmãos, é segundo a sabedoria de Deus, que está além de todo entendimento. Abra por favor Filipenses capítulo 3. Capítulo 2, Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui nós chegamos, não foi? Muito bem. Mas Jesus disse aos discípulos também que era necessário que ele fosse embora. E esse é o segundo aspecto do reino que precisa ser enfatizado. Havia a necessidade dele sofrer e morrer, mas havia também a necessidade dele ir para o Pai. E ele disse aos discípulos: se vocês me amassem, vocês ficariam felizes de eu dizer que vou para o Pai. Conhece a história daqueles 3 caras que foram parar numa ilha, eram náufragos, estavam numa ilha deserta passando fome. Aí acharam uma lâmpada lá mágica e tinha um gênio dentro. Aí eles fizeram assim, o gênio saiu. Ele falou assim: eu vou conceder 3 desejos, um para cada um. Aí um deles falou assim: eu quero voltar para minha casa, que lá eu tenho minha fábrica, eu sou rico, eu vou me dar muito bem. Na hora o cara foi embora. Aí o segundo falou assim: eu não quero ir para minha casa não, eu quero ir para a Europa, eu nunca conheci a Europa, manda lá para Paris. Aí quando ele viu, já estava lá em Paris. Aí o terceiro estava lá e falou assim: eu estou tão sozinho aqui, traz aqueles outros 2 de volta. Jesus falou: se vocês me amassem, vocês deixariam eu ir embora.
ele já está consumado. Tudo que eu sofri aqui, eu posso ir, tá certo? Veja só, ele desceu e fez tudo que era necessário fazer, ele fez. Tudo que precisava sofrer, ele sofreu. O quanto fosse necessário servir, ele serviu. Mas então, o que aconteceu? O Pai o exaltou. E aí começa a virada. Olha, diz, versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não só a humilhação de Cristo extrema era necessária, mas também a sua exaltação era necessária, para a manifestação do reino de Deus. É por isso que ele disse: se eu não for, o Espírito não pode ser enviado. Mas não se preocupe, vocês não vão ficar órfãos, porque o Espírito Santo é o meu Espírito. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Espírito da verdade está em nós, estará em vocês. O mundo não me verá, mas vocês me verão, porque o Espírito da verdade estará em vocês. Então agora eles já estão ali, às portas de receber a promessa. Porque Cristo falou assim: olha, agora eu vou ser exaltado, e ao ser exaltado, então eu derramarei o meu Espírito, e o Espírito Santo me glorificará. Esta, irmãos, é a era do Espírito. A vinda física de Jesus Cristo foi para cumprir este ato, aquele momento, aquela hora de sofrimento e de morte. E então ele voltou aos céus, ele ressuscitou, e depois ele foi levado aos céus, e agora ele está acima de todos. Ele precisava ser restaurado com aquela glória que ele tinha antes. Ele não poderia permanecer no estado de humilhação, para que ele então governasse. Nesse instante, lá no céu, milhões e milhões de anjos se prostram diante dele, aleluia, e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, glória, força, poder, sabedoria pelos séculos dos séculos. E então ele enviou o seu Espírito ao mundo, para que o mesmo aconteça na terra, para que diante de Jesus todo joelho se dobre, para que ao nome de Jesus todos honrem, para que o senhorio de Cristo seja exercido em todas as nações. Em Mateus 28, quando ele comissionou os discípulos, ele disse: toda autoridade, exousia, não é dinamis, poder, exousia, autoridade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O reino de Deus chegou. Tudo que faltava para acontecer, aconteceu 2000 anos atrás, quando Cristo morreu e ressuscitou, quando Cristo foi enviado aos céus, e lá foi entronizado acima de todo nome, poder e autoridade.
E logo a seguir ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, dando-nos poder e autoridade no seu nome. O Apocalipse capítulo 1 diz que Jesus tem as chaves de Davi na mão. Ele é o rei. E diz que ele tem as chaves da morte e do Hades, o mundo dos mortos está nas mãos dele. Ele disse também, lá em Mateus, Jesus havia prometido que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja. E ele deu à igreja as chaves do reino de Deus. Vá lá, por favor, para Mateus 16 de novo, aquela história lá de Pedro, que confessa Jesus. Mateus 16 diz assim: quando ele diz, tu és o Cristo, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, e lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Depois ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. E o que for ligado na terra terá sido ligado no céu. O reino chegou. Abra essa porta pela fé.